Olá, pessoal! Esse vídeo, então, trata de testes de hipóteses. Qual a ideia, então, que a gente vai explorar neste vídeo? Nós temos aqui, tá, a situação, né, que é uma situação que, na verdade, já foi apresentada no vídeo sobre estimação, no qual a gente tem um interesse em investigar, estudar, enfim, uma população alvo definida de acordo com o objetivo daquele estudo que será realizado, né? Pensando também um estudo que foi realizado, nós podemos ser críticas e críticos sobre aquilo que foi feito, né? Então, o que nós temos? A partir da população, a ideia é que será selecionada uma amostra, aqui lembrando, uma amostra aleatória simples, ou seja, essa técnica de amostragem que está aparecida aqui em vermelho, ela deverá ser uma técnica probabilística, particularmente aqui, a amostragem aleatória simples. A partir dos dados coletados com essa amostra, nós podemos fazer uma inferência, ou seja, a partir da amostra, concluir sobre a população. Eu quero apresentar, então, para vocês uma técnica, vou dizer assim, alternativa à estimação, que é a realização dos testes de hipóteses. O que são, então, os testes de hipóteses? Então, geralmente, né, que é o que está aí nesse slide, né, como pesquisadoras, pesquisadores, né, nós temos interesse em investigar o comportamento de uma variável, a associação, relação, enfim, entre variáveis e coisa e tal. Então, muitas vezes a gente faz o quê? Eu acho que até posso dizer quase sempre, né? A gente elabora uma hipótese de pesquisa. Pensando um pouquinho em metodologia de pesquisa, a gente também poderia dizer que né, é possível que a gente elabore questões de pesquisa, ou seja, perguntas a serem respondidas. Então, eu quero trazer para vocês aqui, para ser motivador para esse vídeo, duas situações, dois exemplos. Então, vamos supor que a hipótese de pesquisa seja: as populações A e B têm renda média diferente. E uma outra situação, né, um segundo exemplo, é: entre os usuários da biblioteca, há menos homens do que mulheres, tá? É o que está aí embaixo da minha imagem, tá? Então, essas são possíveis hipóteses de pesquisas. A partir das hipóteses de pesquisa, o que nós temos que fazer, gente? Nós temos que traduzir isso para a linguagem estatística, ou seja, nós vamos traduzir a hipótese de pesquisa para hipóteses estatísticas, né? Então, por definição, o que são essas hipóteses estatísticas, tá? Então, até tá, né, escrito aí, né? São suposições feitas sobre o valor dos parâmetros da população, né? Ou nas populações. Elas são duas. Então, a primeira hipótese, né? A hipótese nula, ela refere, né? Ela estabelece, na verdade, a ausência de diferença entre parâmetros e ela é sempre a primeira a ser formulada. Vejam que em termos de notação, então nós chamaremos de hipótese nula ou H0, tá? Então vejam aí. E por que ela é chamada de H0 ou hipótese nula? Vejam, porque pela sua própria definição, ela fala sobre nulidade de diferença, não ter diferença. Nós vamos, né, a partir dos exemplos que eu acabei de citar, entender aí um pouco melhor. A outra hipótese é o que a gente chama de hipótese alternativa, né? A alternativa à hipótese nula. E em termos de notação, nós utilizaremos H1 ou, tá, HA. Eu costumo mais usar H1 mesmo, mas na literatura, como vocês podem encontrar aí essa notação como HA, eu gosto aí de colocar para vocês terem esse conhecimento. O que é a hipótese alternativa, então? Ela é a hipótese que a gente pode dizer assim, contrária à hipótese nula. E geralmente, tá, gente? E por experiência, eu vou dizer para vocês que é quase sempre mesmo, é a hipótese que a pesquisadora, o pesquisador, deseja ver confirmado, tá? Tá. A ideia da hipótese de pesquisa está muito associada à maneira com que a gente formula a hipótese estatística, que é a hipótese alternativa. Então, aí, nos exemplos, né? Então, vamos contextualizar aí para entender um pouco melhor. O que dizia, né? Então, a hipótese estatística, ela tem que ser a ideia, né? A formulação de uma ideia sobre o valor, ou valores, enfim, dos parâmetros envolvidos. Então, no primeiro exemplo,
A hipótese nula, que é aquela que refere à ausência de diferença, vai ser o quê? Né? Que as rendas médias das populações A e B são iguais. Ou seja, MID A é igual a MID B. Por que aparece aqui a letra Mi? Porque Mi representa, né, a notação que a gente usa para a média populacional. Então, toda vez que a gente vai escrever, né, pensar, ou enfim, né, o que é a hipótese nula daquela situação, daquele estudo, é pensar em termos de parâmetros, tá? Eu poderia aqui escrever em português, tipo assim, a renda média da população A é igual à renda média da população B. Não tem problema, digamos assim, em termos de rigor, tá? De pensamento, raciocínio estatístico. Entretanto, se eu vou explicitar matematicamente a hipótese nula, é essa cara aí que vai ter, tá? Então, no segundo exemplo, como é que fica? A hipótese de pesquisa, lembrando, é que entre os usuários da biblioteca há menos homens do que mulheres, né? A hipótese nula, ela tem que referir à ausência de diferença. Como a variável aqui investigada, né, é a variável sexo, que é uma variável qualitativa, lá na renda, o primeiro exemplo, é uma variável quantitativa. Então, faz sentido que a hipótese seja, né, a hipótese estatística seja feita sobre o parâmetro média. Aqui, neste exemplo, como a variável sexo é qualitativa, a representação aqui, né, a notação matemática utilizada é o parâmetro proporção. A letra π, então, representa o parâmetro proporção, e nada mais é, né? Aqui está escrito que a proporção de homens entre os usuários da biblioteca é igual à proporção de mulheres, porque a hipótese nula refere à ausência de diferença entre os parâmetros, certo? Bom, então o que eu tenho para as hipóteses alternativas para os exemplos? Então, no primeiro exemplo, cuja hipótese de pesquisa diz que as populações A e B têm rendas médias diferentes, a hipótese alternativa pode explicitar essa hipótese de pesquisa, ou seja, a renda média da população A é diferente da renda média da população B. Mi A é diferente de Mi B. Já no segundo exemplo, né, no qual a hipótese de pesquisa é de que entre os usuários da biblioteca há menos homens do que mulheres, nós também podemos explicitar essa ideia através da hipótese alternativa, né, no qual a gente pode, então, né, escrever na linguagem matemática, né, que πH é menor que πm, ou seja, a proporção de homens é menor do que a proporção de mulheres entre os usuários da biblioteca, tá? Então, vejam aqui que as hipóteses nulas, elas referem à ausência de diferença, entretanto, as hipóteses alternativas que serão contrárias, elas serão, né, assim, alguma coisa oposta, enfim, ao que diz a hipótese nula. No primeiro exemplo, eu tenho diferença, né, simplesmente, eu não sei para que lado é a diferença, certo? Eu não sei se a população A, em média, né, tem uma renda menor ou maior, é aquilo que dizia no exemplo 1. E aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho uma hipótese alternativa que vai jogar, né, vamos dizer assim, a gente aposta todas as fichas para um lado só, que nesse caso aqui é a proporção de homens ser menor que a proporção de mulheres. Então, o que eu tenho aí sobre a ideia, tá, que a gente tem sobre os testes de hipóteses? Então, o processo realizar um teste de hipótese é o que a gente chama um processo decisório, tá? Através do qual, né, a gente rejeita ou não rejeita uma determinada hipótese. E nesse caso, a hipótese de referência é a hipótese nula, ou seja, a gente se baseia na amostra para tomar essa decisão, né, no qual a gente vai rejeitar ou não a hipótese nula, aquela que fala de ausência de diferença. Com essa ideia, né, para seguir aí no raciocínio sobre os testes de hipóteses, né, a gente precisa estabelecer mais um conceito aqui,
que é a chamada região crítica do teste, né? Então, como é que nós estabelecemos esse processo? A gente estabelece, a gente supõe inicialmente que H0 é verdadeira, tá? E aí, essa é a essência do teste de hipótese. Vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês, né? Sempre lembrando que no Moodle tem outros materiais que vocês podem consultar, né? E o próprio livro do Barbeta para acrescentar e agregar aí mais um pouco de informações para entender essa ideia, né? Então, a gente parte do pressuposto de que H0 é verdadeiro, ou seja, de que não tem diferença, né? Que as populações elas têm rendas médias iguais, que a proporção de homens e mulheres entre os usuários da biblioteca é a mesma, enfim, tá? Então, a gente parte do pressuposto, né, de que a hipótese nula é a realidade, vamos dizer assim, né? Ela que é verdadeira. Quando a gente coleta os dados amostrais, a partir dessa amostra, nós vamos ver se temos ou não evidências para rejeitar a hipótese nula. E, portanto, o processo do teste de hipóteses, né, é chegar à conclusão, né, se há ou não, por exemplo, uma diferença. Então, ao decidirmos rejeitar ou não a hipótese nula, nós poderemos falar ou não sobre o que nos diz a hipótese alternativa. Seguindo com a ideia, então, sobre essa região crítica, né? Como é que a gente constrói a região crítica? De certa forma, aqui, então, eu vou levar em conta, né, o que a gente faz matematicamente, né? Então, a partir dos dados amostrais, todo o teste de hipóteses envolve, né, o cálculo, né, que é o resultado do que a gente chama de aplicar uma fórmula, tá? Que é a estatística do teste, né? Essa estatística do teste, então, que, né, supondo, é com a suposição que a H0 é verdadeira, tá? Então, isso é uma suposição teórica, né? Quem tiver curiosidade, enfim, tem outras referências, né? Além do que eu já citei. Então, por exemplo, tem o livro do Moretin, que é uma das referências também que consta lá no Moodle, né, como indicação, traz algum detalhe a mais, vamos dizer assim, sobre essa parte, né, de por que isso funciona matematicamente. Estou dizendo para vocês que funciona, tá? Porque daí essa estatística do teste, ela será um valor que é o valor, né, que eu posso usar uma distribuição de probabilidades como sendo uma distribuição de referência, tá? E é a partir daí que a gente consegue construir a ideia de seguirmos na realização do teste de hipótese, que vai nos levar à decisão de rejeitar ou não a hipótese nula. Então, o que é essa estatística do teste, né? Para vocês lembrarem aí, coloquei o nosso, na verdade, a nossa, né, personagem querida aí, a ET, ou ET, sempre falaram que é ele, né? Mas eu fiquei assim, eu fico pensando, será que era ele mesmo, né? Mas, enfim, aqui nós temos, então, a ET, né, a nossa estatística do teste. Ela é uma função matemática, vai ser uma fórmula, né, que usa só dados e medidas amostrais, tá? Então, é por isso que a gente chama estatística do teste. Se vocês lembrarem lá dos conceitos básicos, uma estatística é uma função, né, enfim, uma função matemática, que resume as informações, né, de dados amostrais. Por exemplo, a média amostral é um exemplo de uma estatística. A gente vai lá, com os dados amostrais, calcula uma média. Se a gente estiver calculando a média amostral, nós estamos calculando uma estatística, que é a x-bar, né? Então, a estatística do teste aqui é essa tal de fórmula. Cada teste de hipótese tem a sua própria fórmula, porque terá a sua própria distribuição de probabilidade de referência, tá? Mas essa fórmula aí, então, ela é uma estatística, particularmente, então, a estatística do teste. Vamos olhar, então, aí, através de figuras, né? Então, eu trago aqui para vocês, tá, a representação de uma distribuição de referência que é super usada mesmo, que é a distribuição normal de probabilidade, né? Aqui é uma normal padrão, tá? E aí, peço para vocês, então, que tenham atenção aí. Quando
A hipótese alternativa, ela fala de diferença, mas não fala para nenhum dos lados, então a situação do nosso exemplo 1, né, que as rendas médias das populações A e B são diferentes, que é o que dizia a hipótese alternativa, eu mostro para vocês que aqui eu tenho a representação gráfica de uma região crítica, cuja distribuição de probabilidade de referência é uma curva normal, e o que está em cinza aqui é a tal, na verdade, da região, que é a própria região crítica, tá? Que é a região de rejeição da hipótese nula, né? Então, vejo que eu tenho aqui rejeitaria, né, H0 e aqui rejeitaria H0. Mas como é que eu rejeito? Não estou entendendo essa parte, né? E aí aqui toda essa parte central, e percebam, né, eu tenho muito mais, o próximo slide até vai comentar sobre isso, eu tenho muito mais área, né? Então, ou seja, eu tenho uma quantidade de probabilidade bem grande aqui, lembrando, toda área embaixo, né, sob a curva, é uma quantidade de área que representa uma quantidade de probabilidade. Então, percebam que em cinza eu tenho uma probabilidade muito menor do que o que está representado aqui com o incolor, né? Aqui, então, eu tenho a zona de rejeição e a zona de não rejeição. Bom, qual é a ideia, gente? A tal da estatística do teste, tá? A tal da fórmula, vai nos levar para um valor que eu vou ver onde que ele se encaixa aqui no eixo X, que nesse caso aqui é até Z, mas não importa aqui o nome, mas é o valor que está na reta, tá? Então, toda fórmula vai nos fornecer um valor e eu vou ver onde que esse valor cai. Se ele cair aqui nessa parte branquinha, nesse caso aqui é uma Z, então entre menos Z e Z, né, eu não rejeito a hipótese nula. Se é um valor, né, calculado que cai em qualquer, aqui no caso eu tenho teste bilateral. Se cair tanto à direita como à esquerda, ou seja, cair na parte cinza, significa que a decisão deve ser rejeitar a hipótese nula. O mesmo processo, o mesmo procedimento, o mesmo raciocínio é feito para os testes unilaterais, e aí eu tenho aqui a representação gráfica, né? Depois olha os slides, a minha tela aqui tá em cima desse gráfico, né? Mas vejam, tá? Aqui eu tenho um análogo, só que do lado esquerdo aqui eu tenho um teste unilateral à direita, né? Então, toda a área cinza aqui, né, ela tá para um lado só, porque daí a hipótese alternativa diz que as fichas, vamos dizer assim, serão apostadas todas somente para um lado da diferença. A figura que representaria o exemplo, né, que representa de forma mais adequada o teste do exemplo, do segundo exemplo lá dos usuários da biblioteca, tá? E que diz que tem, né, menos homens, a proporção de homens é menor que a proporção de mulheres. A figura não é a ideal aqui, porque daí não é uma curva normal, a curva de referência, mas seria a ideia dessa distribuição aqui em que, tá, toda a região de rejeição fica para o lado esquerdo da distribuição, tá? Bom, então assim, né, para fechar essa parte sobre os testes bilaterais, né, são as duas possibilidades que nós temos, né? Então aqui, na verdade, eu já, no slide anterior, eu comentei a ideia do que tem aqui, né? Que, por exemplo, eu tenho o teste bilateral, por exemplo, 2, eu tenho o teste unilateral. Por que que isso deve ser levado em conta? Então, por que que tem que ser levado em conta? Gente, todo processo decisório, ou seja, quando a gente toma uma decisão, a gente pode estar cometendo um erro. Concordam? Sei lá, tô lá, né, passeando, vou no cinema. Aí eu decido, né, olhar lá o primeiro filme que tá, né, o que tá o horário mais próximo lá para eu assistir. Entro na sala, meu Deus, que arrependimento. Não gostei do filme, nada a ver, nunca veria. Bom, decisão errada, né? Claro, aí tem a outra, daí vem a sequência de decisões. Fico até o fim, não fico até o final, putz, mas gastei dinheiro para comprar esse ingresso, tá? A vida é assim. Na vida da estatística, então, quando a gente faz um teste hipótese, nós temos a mesma coisa. Por quê? Porque é um processo decisório.
Então, quando a gente toma uma das decisões, rejeitar ou não a hipótese nula, nós podemos estar cometendo um erro ao tomar essa decisão. Quando essa decisão é rejeitar a hipótese nula, nós temos o seguinte, tá? A gente tem que estabelecer o valor da probabilidade tolerável de incorrer nesse erro da rejeição da hipótese nula. Ou seja, nós vamos fixar, tá? A priori da coleta dos dados. Então, o ideal é que isso aqui realmente seja, né, estabelecido, seja feito antes da coleta dos dados, tá? Até para que, né, a gente não tenha, enfim, alguma influência. Eu não posso olhar os dados, né, amostrais e aí decidir sobre algumas coisas. Porque daqui a pouco, assim, você vai, né, pensar, mas aí se eu tivesse, né, definido tanto, a minha decisão mudava. Então, a gente não pode, tá? Não pode. A gente vai ter que definir antes de coletar os dados. Então, o ideal é que seja no planejamento, quando a gente escreve, por exemplo, um projeto de pesquisa, né? Daqui a pouco vocês estão aí envolvidos, sei lá, uma bolsa de iniciação científica, ou mesmo, sei lá, né, tem a chance no seu trabalho aí de fazer uma pesquisa que vai usar teste de hipótese. Quando a gente faz o projeto dessa pesquisa, a gente já estabelece o que é chamado de nível de significância, tá? Que é o que está aqui, né? Então, a nível de significância vai ser definido pela letra alfa, tá? Muito comumente a gente estabelece esse valor como sendo 5%, até coloquei aqui, né, pesquisa social, mas na área da saúde também, por exemplo, é super, super, super. Na verdade, na maior parte das áreas, um critério adotado por convenção é um valor de 5%, tá? Como aqui eu estou falando numa probabilidade de erro, tá? E eu vou traduzir, que é o que está embaixo aí da minha imagem, né? Mas eu vou pensar que esse nível de significância ele é igual a 0,05, para falar dentro, né, de valor de probabilidade, que o valor de probabilidade é sempre algo entre 0 e 1, tá? Mas que a gente traduz muitas vezes para percentual. Então, nós vamos definir, tá, essa probabilidade do que a gente sabe que, né, é uma possibilidade, que é um dos tipos de erro. Então, esses erros aí, né, quando o teste a gente rejeita a hipótese nula, a probabilidade de estar cometendo um erro ao fazer, né, tomar essa decisão, ela tem alfa de probabilidade, né, de erro. E aí, bom, aí a gente tem uma certa garantia, tá, da veracidade de H1. Então, quando a gente rejeita a hipótese nula, nós podemos falar sobre o que nos diz a hipótese alternativa e patati patatá. Uma interpretação é um pouco diferente quando a nossa decisão é não rejeitar a hipótese nula, tá? Quando a gente não rejeita a hipótese nula, bom, a gente pode ter alguns motivos, né? Como o usual é que estejamos, né? Que a gente tenha feito o planejamento de uma pesquisa cujo objetivo é rejeitar a hipótese nula. Isso é pelo jeito com que a gente formula as hipóteses, tá? Então, como é muito mais comum que a hipótese de pesquisa esteja relacionada com a ideia que nos traz a hipótese alternativa, os estudos são feitos com a ideia de que vamos conseguir uma amostra para rejeitar a hipótese nula, tá? Então, quando não acontece a rejeição da hipótese nula, né, é comum se dizer, bom, é isso aqui, eu acho que até está no livro do Barbeta, né, que a gente diga assim, ó, os dados estão em conformidade com a hipótese nula. Por quê? Porque ela não foi rejeitada. Então, a gente nem pode falar nada sobre a hipótese alternativa, tá? Entretanto, isso não implica que a H0 ela seja realmente verdadeiro. Mas a ideia é, os dados não trouxeram evidência suficiente para que a hipótese nula fosse rejeitada. Eu mostro então aqui para vocês um quadro, tá? Que é super comum nos livros de estatística. Se vocês forem procurar alguma coisa no Google sobre o teste de hipóteses, vocês encontrarão muito provavelmente quadros, né? Pode ter variações estéticas, ó, povo do design aí, né? Mas a ideia é sempre a mesma, que é o seguinte: nós temos uma realidade, né? Que é desconhecida, né? Então, ou H0 é verdadeira ou H0 é falsa,
né? Claro que ela é desconhecida e é por isso que a gente faz estudos por amostragem, tá? Quando a gente não rejeita H0 e ela é verdadeira, decisão correta. A mesma coisa acontece que é quando a gente rejeita H0 e de fato ela é falsa, então beleza, nessa diagonal aqui a decisão é correta e tá show de bola, né? Quando a gente tem, então, a rejeição da hipótese nula, que é o que eu acabei de comentar com vocês, porque isso aqui é muito o coração do teste de hipóteses, tá? Nós incorremos no, né, chamado erro tipo 1, que acontece com probabilidade alfa, ou seja, a gente rejeita a hipótese nula, tipo, né, vou poder falar da diferença, vou poder falar da associação, enfim. Entretanto, a gente tem alfa de probabilidade de estar cometendo um erro ao tomar essa decisão. Ao não rejeitar a hipótese nula, tá? Nós estamos aí incorrendo, né, no erro, podemos estar incorrendo no erro tipo 2, e ele acontece com uma probabilidade igual a beta, né? Então, nós temos probabilidade igual a beta, né, de tamanho beta, de estar tomando uma decisão errada ao não rejeitar a hipótese nula, tá? Esse aqui, então, é o chamado, como tá aí no asterisco, o nível de significância, tá? E esse aqui, enfim, é o erro tipo 2 mesmo, ou erro beta, que a gente pode comentar. Mais adiante eu vou falar sobre poder do teste. E só um comentário muito breve aqui. Quanto maior o tamanho da amostra, menor a probabilidade beta, tá? Detalhes técnicos são possíveis, né, de serem, assim, digamos, obtidos se vocês olharem outras referências e coisa e tal. Eu vou me ater realmente a um olhar um pouco mais superficial, vamos dizer assim, da parte teórica sobre o erro tipo 2. Eu quero falar um pouco mais, né, aqui e nos vídeos subsequentes sobre o impacto, vamos dizer assim, desse tipo de decisão, tá? Então aí, né, só para ficar realmente claro, destacado, o nível de significância aqui é que nós vamos realmente ficar um pouco mais, digamos assim, ligadas e ligados, tá? Então, né, a conclusão de um teste, né, a gente vai rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula, né? E o que a gente viu, né? Então, aqui a gente fixa a priori o alfa, né? A gente não consegue fixar a priori o beta, mas ele tem a ver com o tamanho da amostra, né? Então, em razão dessas ideias, que é isso que eu estou dizendo, que eu estou sendo assim, não estou me aprofundando tanto, os outros vídeos falam um pouco mais dessas ideias, né? A gente usa uma linguagem mais enfática quando o teste rejeita H0. Então, por exemplo, né, os dados provaram estatisticamente que existe diferença entre as médias de renda, por exemplo, tá? E uma linguagem mais suave quando o teste não rejeita H0, né? Por exemplo, vamos supor que no exemplo 2, né, lá da proporção de homens e mulheres da biblioteca, a gente não rejeitou a hipótese nula. Porque a gente pode dizer, então, né, que os dados, né, a amostra não trouxe evidência suficiente para que se possa afirmar de que existem menos homens do que mulheres, né? Porque a princípio, se não houve rejeição, a proporção de homens e mulheres é igual. O que nós veremos na sequência aí, então, essa disciplina aqui, ela se atém a alguns tipos, né, de teste. Existem muitos outros mais, tá? Então, nós vamos falar, eu vou, né, disponibilizar aí vídeos que falam sobre o teste T de Student para uma média, né? Testes envolvendo a comparação de duas médias, teste envolvendo variável qualitativa e teste de correlação que avalia a relação entre duas variáveis quantitativas, tá? Um material aí complementar, né? Além do que eu já citei ao longo desse vídeo, gente, o capítulo 10 do Barbeta vai ser uma baita complementação aí para vocês darem uma estudada, tá? Saudações aí, fiquem bem.